A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nosso objetivo é te aproximar mais de Deus, através de mensagens e experiências que vão edificar a sua vida. Deixe seu pedido de oração nos comentários e vamos ao vídeo. Hoje, no terceiro dia desse estudo sobre o fruto do Espírito, eu vou trazer uma palavra sobre o domínio próprio. Eu não vou seguir a ordem, que está aqui no texto, mas eu vou começar de trás para frente. Então, eu vou iniciar pelo domínio próprio e eu quero fazer essa abordagem falando sobre o domínio próprio no âmbito do corpo, da alma e do espírito. Através dele, o domínio próprio, nós entramos num processo de santificação e renúncia do nosso eu. Vou iniciar lendo o texto referência de Gálatas 5, que é o que nós estamos trabalhando, do versículo 16 até o versículo 26, que fala sobre a vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A santificação do corpo, ela se expressa pelos sentidos, pelos 5 sentidos. Nós temos mais de 5 sentidos, mas eu vou falar sobre os 5 sentidos básicos, que são a visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição. A gente sabe que a carne não se converte, mas o meu corpo, ele precisa ser disciplinado para que eu não venha pecar, porque eu posso pecar pelos sentidos. A Bíblia, ela condena a sensualidade. Então, a sensualidade, ela está relacionada com os sentidos. A palavra sensual, no latim, ela é sensualis, que significa o que sente,
o que apresenta sensualidade. E também sensus, que significa sentido, capacidade de percepção. Em 1 Pedro 4, do 1 ao 3, está escrito: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Então, a sensualidade é uma prática condenada pela palavra do Senhor. Então, como é que ela se apresenta nos 5 sentidos? Na visão. Quando a palavra do Senhor fala sobre a concupiscência dos olhos, então a forma, como eu olho, como eu vejo os outros, também a forma como eu expresso o meu olhar, Porque a palavra fala de olhos altivos. É uma forma de dizer, que a pessoa é soberba, altiva. Então, dependendo da forma como nós expressamos o nosso olhar, se um homem olha para uma mulher com intenção impura, se um filho olha com desprezo para seu pai, Então, são expressões que nós podemos ver que o tato. Então, a forma como eu toco, em uma pessoa, por exemplo. Então, através do meu tato, das minhas mãos. Então, por exemplo, se uma mulher quer chamar a atenção de um homem, às vezes ela passa a mão, no braço, nas costas, Tipo assim, é aparentemente algo inofensivo, mas na verdade tem uma intenção ruim por trás. O homem mesmo, quando às vezes se aproxima de uma mulher que está interessada, não é sua esposa, Na igreja isso acontece porque as pessoas não têm discernimento e acabam fazendo as coisas dessa forma. Então, pega ali na cintura da irmã, Então, são coisas que estão no inconsciente da pessoa porque ela veio do mundo, Ela tem mentalidade mundana. Então, para ela, aquilo ali é normal. Só que por trás daquilo ali existe uma intenção. E as nossas intenções para com os nossos irmãos precisam ser puras, o mais pura possíveis. Olfato. Vou contar o testemunho de uma irmã para explicar sobre o olfato. Uma irmã solteira trabalhava em uma empresa de call center e tem as PAs, aquelas PAs. Do lado dela, ela foi colocada naquela PA e ela teria que ficar nela, não poderia mudar. E tinha um homem que sentado na PA ao lado, casado. A irmã crente, estava em santidade. Só que aquele homem, e não tinha, assim, nada, nem logicamente aí, pelo que me foi explicado, nenhum interesse de nenhuma parte. Porém,
aquele homem todo dia chegava com um perfume muito atraente. E aquela irmã toda vez era tentada, né, na área sexual. E ela era tentada a desejar aquele homem casado por causa do perfume dele. Nós sabemos que isso é uma realidade, né? Tem até perfumes que têm esse nome, sensual. Então, o olfato, ele é algo que pode chamar muita atenção, tanto para aquilo que é bom, quanto para aquilo que não é bom. Então, uma pessoa, um crente, um servo de Deus, um cristão, ele precisa selecionar, né, o perfume que ele usa, porque aquele perfume pode levar uma pessoa a pecar, pode despertar um desejo numa pessoa, um desejo errado, porque e a pessoa não tem culpa, não é dizer assim, a culpa é da mulher. Não é, porque os perfumes, eles são criados, os odores, né, eles existem para chamar atenção, justamente, né? E aí, aquela irmã conta que ela orou ao Senhor, né, e pediu para que aquele homem parasse de usar aquele perfume. E ele parou de usar. Depois ele parou e não foi mais com aquele perfume. Então, isso, despertar numa pessoa aquilo que não se pode suprir, é chamado de defraudação. E a defraudação é um pecado gravíssimo, muito grave, né? Porque você está despertando em alguém uma coisa que você não pode dar. Porque perante o Senhor é uma maldade despertar algo em alguém que você não pode suprir. É como pegar um prato de comida, colocar na frente de uma pessoa faminta e não dar a comida para ela, sendo que ela não tem condição de se alimentar. Entende? Então é mais ou menos isso, uma defraudação. Para Deus é uma maldade. Audição. Então, no meu processo de santificação, eu preciso tomar cuidado com o que eu escuto. Sei que tem muitos cristãos, né, pessoas crentes que ouvem músicas mundanas. Eu não sou a favor, por vários motivos. Por experiências também que já tive nesse respeito. Então temos que tomar cuidado com sons, né? Quanto até músicas cristãs, supostamente cristãs. Você precisa discernir aquilo ali. Tudo você precisa ter o discernimento, buscar em Deus. Se você não tem, buscar em Deus o discernimento. Uns dias atrás, eu sentei na frente da televisão. Não sou muito fã de televisão, mas minha mãe estava assistindo televisão e às vezes eu sento lá para fazer companhia para ela, né? Então eu estava sentada e passou, eu não sei se foi uma propaganda, se era um filme, o que era, até porque eu não estava prestando atenção naquela televisão, mas veio um som, sabe, tão ruim. Eu não sei se foi um filme, eu não sei o que era, mas aquilo tão maligno, aquele som passou por mim e durou alguns segundos para que aquela sensação ruim saísse de mim. Então, a audição engloba muitas coisas, né? Xingamentos, palavrões, gritarias, tudo isso são coisas que a palavra do Senhor condena, porque isso desestabiliza
a pessoa emocionalmente, né? Pode desestabilizar uma pessoa. Além de também desestabilizar o ambiente espiritual em que você está. Então, o Senhor Deus, ele é atraído por som. A Bíblia fala sobre isso, que ele se manifesta em meio aos louvores do seu povo. Então, quando a gente vai orar, nós colocamos o quê? Um louvor. Então, aquilo lá atrai a presença de Deus. Me prepara, né? Prepara minha alma, meu espírito, para que eu consiga ficar mais sensível a Ele. Então, tudo isso está relacionado. Eu quero falar só mais um pouquinho a respeito da visão, que é sobre roupas. Qual que é o problema das roupas? O problema das roupas é justamente a sensualidade, porque é algo que é feito para chamar a atenção. Então, eu não posso quebrar, né? Eu preciso, na verdade, lutar, procurar amar o meu próximo, como a mim mesmo. Então, qual que é o grande problema das roupas? Não é nem tanto a questão de saia ou calça, porque uma mulher pode estar vestida com uma saia longa, mas aquela saia longa é sensual, ou seja, ela chama a atenção. Ou ela pode estar com uma calça, mas aquela calça ali não está chamando a atenção, sensualmente falando, né? Então, eu não posso levar o meu irmão a pecar, tanto mulheres quanto homens, né? O homem não pode levar a mulher a pecar. Então, às vezes, a blusa que o homem usa, né? Apertada, aquilo ali chama atenção e já remete para a questão, né? Sexual. Então, a pessoa tá ou em santidade ou é casada. Então ela olha aquilo ali que já vem já com aquela informação gravada ali. E a mulher da mesma forma. Então, isso aqui eu tô falando, né? Não preciso nem explicar, todo mundo sabe que é isso mesmo. Então eu preciso tomar cuidado porque por causa da sensualidade, porque a sensualidade é condenada pelo Senhor, porque ela prejudica o outro, ela defrauda o outro. Então, eu preciso vigiar a esse respeito, buscar a orientação do Espírito Santo, né, em relação ao que eu estou vestindo, se tá bom, se não tá, se está de acordo, né, se ele está de acordo ou não. Porque tudo isso nós vamos prestar contas. Então, abre-se uma legalidade espiritual quando eu cometo esses pecados. Os demônios, eles visitam as pessoas por causa disso. Eu já ouvi falar de casos que a pessoa ela já estava livre da masturbação por causa de uma roupa sensual. Ela foi visitada por um demônio para levar ela a cair no pecado de novo. Por quê? Vamos raciocinar, vamos pensar. Porque ela plantou um mal. Ela, com a roupa dela, pode ter levado uma outra pessoa a praticar esse pecado. Então, o demônio foi até ela para conduzi-la ao mesmo pecado que ela provocou no outro. O mundo espiritual é muito sensível. O mundo espiritual, ele vê as coisas. Então, quando eu abro uma legalidade, eu abri uma brecha, nem que seja pequenininha, pode ter certeza, né? Que o diabo ele não vai dormir no ponto, né? Ele não dorme no ponto, não. O que ele pode fazer para destruir as pessoas, ele faz. Então vamos procurar fechar as brechas, as pequenininhas e as grandes, né? E em relação à alma, como se dá o processo de santificação em relação à alma?
A alma é as emoções, a vontade e a mente, que são os pensamentos. Então, aquilo que eu penso vai gerar em mim uma emoção, que vai gerar em mim uma vontade. Então, eu preciso, nesse caso, cuidar da minha mente, cuidar dos meus pensamentos. Então, eu preciso perceber o que estou pensando, no que estou pensando e cooperar com Deus, buscando o domínio próprio sobre isso também. Porque se eu dominar o que eu penso, eu também vou dominar o que eu sinto e também a minha vontade. Muitas pessoas não trabalham com Deus para resolver alguns problemas. É necessário buscar a Deus. Então, se você tem pensamentos impuros, pensamentos de raiva, né? Seja quais forem, o que é que precisa ser feito? Precisa ser feito trabalhar da santificação do Espírito, que é a terceira parte da santificação, através do domínio próprio. Eu preciso praticar as disciplinas espirituais para o meu crescimento, que são basicamente a oração, o jejum e a leitura da Bíblia. Logo, quando eu tenho um problema, por exemplo, mente impura, muitos pensamentos de lascívia, de pecados na área sexual, né? Ou pensamentos de ódio, de vingança, sejam eles quais forem, eu preciso entrar com um período de jejum, buscar do Espírito Santo qual parte da Bíblia eu vou ler sobre aquilo todos os dias e fazer esse trabalhar. Houve uma época em que eu fui curada de uma mágoa muito profunda que eu tinha com um irmão em Cristo que me prejudicou, e Deus me ensinou que eu deveria jejuar um período sobre aquilo ali e orar no Salmo 103. Eu fiz esse processo por, se não me engano, foi um período mais longo, mas eu fiz esse processo e a maior parte do que tinha em mim foi embora. Deus queimou, Deus removeu. Então, se você quer realmente ser um templo de Deus que é limpo, é necessário praticar as disciplinas espirituais da oração, jejum, leitura bíblica, a oração em línguas, todos os dias, o máximo de tempo possível. Então, assim, nós estaremos nos purificando daquilo que é impuro e mantendo o nosso pensamento também limpo, né? Temos que levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Não podemos permitir pensamentos intrusivos se mantenham. No começo não é fácil quando você começa a lutar contra esses pensamentos, mas você precisa lutar com as armas certas. Como diz Efésios 6, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, nós precisamos usar as armas certas. As armas, não adianta eu ficar lutando, eu carnalmente lutando
contra meus pensamentos, minhas emoções, minhas vontades. Preciso usar as armas certas. Ir a Deus, porque se tenho esse tipo de pensamento, esse tipo de emoção, de vontade ruim, é porque estou contaminado. Então essa contaminação tem que sair. É como colocar ali um alvejante numa roupa que está encardida. O sabão puro não vai limpar. Precisa de uma coisa mais forte. Precisa de uma busca mais intensa. Então tem que você fazer o quê? Tirar tempo de propósito. Eu gosto de fazer quando eu tenho tempo. Por exemplo, quando eu estou trabalhando, né? Eu tiro o período do almoço. Então eu tiro um tempo ali eu faço jejum pela manhã. Aí vou entregar na hora do almoço. Tiro um tempo para ler a Bíblia, para orar. Eu gosto de orar com as mãos na cabeça, para ministrar sobre mim, se eu posso. Então, às vezes não dá tempo, não dá para ser muito tempo, mas uns 15 minutos dá. Então você vai fazer aquele jejum, aquele propósito, por aquele motivo específico, né? Aqueles sentimentos, aquelas emoções, aqueles pensamentos ruins. Quando tem tempo, então posso fazer, se eu estou em casa, né? Posso fazer diferente, posso fazer às 9 da manhã, às 3 da tarde, ao meio-dia. Posso fazer várias vezes ao dia, então eu tiro 15 minutos para orar sobre aquilo ali, dentro de um salmo que eu vou trabalhar ele, que foi um salmo apontado pelo Espírito Santo. E aí Deus vem com a sua graça e queima aquele mal que está na sua carne. Logo, esse trabalhar tem que ser feito juntamente com Deus. Não é um trabalhar sozinho. É eu e Deus trabalhando juntos pela minha libertação, pela minha cura, pela minha transformação. Para finalizar, eu quero ler 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, aqui no versículo 6 está falando da defraudação que eu disse, que não devemos nos aproveitar, não prejudicar e não nos aproveitar dos irmãos, de ninguém, né? Não só de irmãos, mas qualquer pessoa que estiver próxima a nós. Vamos orar então. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Grandioso és. Nós te agradecemos por mais essa palavra, por mais esse ensino. Que esse ensino, Senhor, venha ficar gravado em nossos corações. Pai, que através dessa palavra o Senhor venha nos transformar. Nos ajude, Senhor, a cumprirmos o teu propósito, o teu chamado. Ajude-nos, Senhor, a nos tornarmos pessoas que têm domínio próprio, que entra por esse caminho da santificação do corpo, da alma, do espírito. Que o Senhor, Deus, opere em nós essa transformação. Nos ajude, Pai, em nossas disciplinas espirituais. Espírito Santo, nos ajude a
pagarmos o devido preço pela nossa santificação. Nos ajude, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos, que na próxima quarta-feira nós possamos estar aqui para aprender mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Que o Senhor abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.